Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, no Bom Barral. Estamos debaixo deste tema genérico, democracia para que te quero. Hoje debatemos o controle das instituições e agora com um novo painel, desta vez com alunos do 10º ano de Humanidades e de 11º ano de Ciências e de Tecnologia. Começamos pela Vitória Ferreira, que nos traz como tópico de reflexão para esta emissão as redes sociais. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, sim. As redes sociais, elas trazem muitos benefícios, mas também muitos malefícios, principalmente na democracia, nas fake news e entre outros assuntos como esses. E também é um bom lugar para os jovens se interessarem pela democracia. Uhum. Tanto se interessarem como se desinteressarem, porque, como eu disse, tem muitas fake news e notícias falsas. Uhum. Mas é um perigo? Vocês dizem aqui que isto é um perigo? As redes sociais são também um perigo ou não? Sim, são também um perigo. Por quê? Por causa disso? Por causa disso, sim. Muitas fake news, muitas bolhas de filtro, as manipulações, principalmente manipulações dos políticos, e a privacidade que é muito interrompida. As redes sociais acabam por tirar a privacidade das pessoas. E tu achas que as redes sociais têm muita influência nas decisões, por exemplo, que tu tomas todos os dias? Sim. Porquê? Vitória? Porque as pessoas veem uma coisa, não costumam pesquisar, principalmente os jovens, não costumam pesquisar sobre o assunto. Só olham, acreditam e... é isso, então pronto, vou acreditar nisso e acabam seguindo isso. Mas tu, pessoalmente? Sim, eu também, eu me incluo nisso. Tu te incluís? Pronto. Aluna do 10º ano da Escola Básica Secundária Fernão do Pó, no Bom Barral, dou a palavra agora à Maria Rita Santo, e que queres refletir também precisamente sobre este mesmo tema, das redes sociais e da sua importância no nosso dia-a-dia, que é inegável que elas existem. Sim, boa tarde a todos. Eu acredito que as redes sociais são uma boa maneira de comunicar com a comunidade em geral, tendo em conta que todos nós temos acesso a elas e estamos presentes num mundo em que as redes sociais, e numa geração em que as redes sociais são algo que a nossa vida gira em torno de. As redes sociais permitem que as ideias cheguem a grande número de pessoas de forma rápida e direta e também são uma forma eficiente e acessível de comunicar com os eleitores e com o público em geral, em termos de eleições, na política em geral. As redes sociais, de certa forma, permitem que os candidatos com menos recursos financeiros possam competir com os que têm mais recursos mais estruturados e depois podem utilizar as redes sociais para divulgar as suas ideias e discursos sem terem que recorrer à utilização de propaganda cara, tais como outdoors, panfletos, entre muitas outras formas de propaganda. É interessante vocês terem trazido este como um tema fundamental de discussão e que é recorrente em todas as emissões e que me chamou a atenção, quer a mim, quer ao João Sequeira, que é o coordenador científico desta iniciativa e que agora, antes de darmos o passo seguinte, ele nos vai fazer aqui algumas reflexões para esta segunda parte que ficará, sem dúvida, muito marcada por esta questão das redes sociais. João Sequeira, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e tirar um mestrado na mesma área de ensino. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu gostava só de destacar aqui 3 aspectos rápidos. A ideia do provedor, basicamente, que eu li assim, é provedor de cidadão, digamos assim, ou então a ideia de 2 câmaras para fiscalizar então o poder, que ainda tínhamos na outra, na discussão anterior, e que aqui eu juntaria com aquilo que acabou de ser dito por uma das alunas, que é a questão da internet e de como é que os cidadãos podem ligar ou não à internet. E isto poderia ser interessante tentar juntar as duas coisas. Ou seja, se a distância é tão grande, porque é que a internet, que chega a todos, não é usada mais pela classe política e pelos diferentes poderes políticos, de forma a que esta distância não seja tão grande? Fica para mim a minha interrogação e espero que a reflexão também possa ir por aí. O controlo das instituições poderá também ser feito através das redes sociais
ou é de facto já ele feito através das redes sociais? As reflexões nesta segunda parte do debate. A Vitória já deixou aqui uma confissão de que se sentia muito influenciada por isto. Temos mais 2 alunos, mais 2 convidados, o Enzo Lima e a Vera Gonçalves, que são alunos do 11º ano de Ciência e Tecnologia e que acrescentam aqui a tudo isto o papel dos cidadãos e as organizações, a organização da sociedade civil numa democracia. Começamos pelo Enzo. Boa tarde. Eu creio que o papel dos cidadãos na construção da nossa sociedade é muito importante. Não só no facto, como ainda há pouco, no último debate, falaram acerca da população estar intrinsecamente envolvida com a nossa sociedade e também nos movimentos que conseguem fazer todos juntos. Tu achas que para haver uma verdadeira participação, quem é que tem mais responsabilidade na falta dessa participação, que foi muito falado já na primeira parte desta emissão? São as pessoas que ficam acomodadas ou são os políticos que não as estimulam? Eu acho que parte de ambos. Não só da parte das pessoas, como também dos políticos. Creio que as pessoas poderiam também começar a tentar fazer algo, a tentar mudar e tentar participar mais. Não só os políticos, mas também as pessoas. E os políticos, como se pode ver, também acho que também podiam envolver-se um bocadinho mais e incentivar as pessoas. Essas organizações, essa organização da sociedade civil tem como geralmente apontado como o exemplo máximo do que é a organização, do que é uma iniciativa mais popular, aquilo que é um referendo e que são as petições também à Assembleia da República. Vocês acham que isso funciona? Eu creio que poderia funcionar melhor. Então? Porque um dos problemas do referendo é a falta de visibilidade que as pessoas, eu pelo menos, antes não sabia, mas depois pesquisei e passei a saber o que era um referendo. E acho que um dos problemas dos referendos é as pessoas não saberem, além do votar sem saber e da maioria, da abstenção da maioria, que podem trazer consequências graves devido a votarem num partido ou num grupo que se calhar, talvez não defenda as melhores causas e estarem a votar só porque sim, porque um amigo disse, ou porque viram, como falámos nas redes sociais, que alguém famoso, alguém imponente nas redes sociais disse que era um bom votar e... Algum influencer. Sim, exato. A Vera Gonçalves é também aluna do 11º ano de Ciência e Tecnologia. Estamos no Bobarral, na Escola Básica Secundária Fernão do Pó. Vera, nós em Portugal tivemos já 3 referendos nacionais. Já tivemos vários referendos locais, até que não são muito falados muitas das vezes, mas já tivemos muitos. Locais muitos, 3 nacionais de grande impacto, a saber, regionalização e 2 vezes sobre a despenalização voluntária da gravidez. Tu achas que a sociedade civil, o que é que poderia fazer, já que vocês escolhem este tópico como um ponto de reflexão, o que é que poderia ser feito para que as pessoas se interessassem mais pela política, que tem sido uma coisa de que aqui tanto se tem falado ao longo desta emissão? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que os referendos são importantes porque dão voz aos cidadãos, que é uma coisa muito importante na nossa sociedade. E como muita gente não conhece, e eu, por exemplo, também não sabia o que era um referendo, foi a minha história de filosofia que me explicou, e também é importante, eu acho que devia ser partilhada a informação, como é que se faz, o que é, por exemplo, pode usar as redes sociais, como aqui as colegas falaram. Assim, as pessoas poderiam saber e poderiam informar o governo, porque vão fazer um referendo, quais são os problemas que está a existir. O governo teria que consultar sempre, fazer um referendo sobre tudo. Há um exemplo disso na Europa, não é sobre tudo, não é? Mas a Suíça, por exemplo, é uma chamada democracia referendária, tem muitos referendos. Inclusive, há pouco tempo foi um
referendo muito falado em todas as notícias, que foi a questão da existência ou não de um salário mínimo. Mas, sendo que vocês apontam aqui, muitas das vezes, também à sociedade civil, o que é que vocês, por exemplo, têm feito, por exemplo, tu, Vera, enquanto cidadã, para mudares este estado de coisas, para seja mais interventiva? Além de querer saber o que é um referendo, que é um belo princípio. Eu tenho Pertence a alguma associação? Estás envolvido em alguma destas organizações de sociedade civil, seja associativismo cultural ou não, para ajudar a mudar ou não? Ou não te sentes chamada, não te sentes chamamento para isso? Devido a que à escola estar envolvida em muitas organizações, por exemplo, de voluntariado, eu às vezes, no ano passado e este ano, participei. Isso é ótimo. Que foi bom. Eu acho que muita gente devia participar mais porque é uma experiência, além de ser muito bom para a sociedade em si, e tenho procurado saber mais informações sobre os referendos e agora as iniciativas populares, também foi uma coisa que eu pesquisei devido a este trabalho. E também, claro, nas partes do governo. Tenho pesquisado mais, de antes não pesquisava tanto. E certamente nestes próximos dias será um dos tópicos maiores de busca, na internet será precisamente esta questão, a admissão, o que é que acontece agora, o que é que não acontece. Enzo, sentes que a sociedade civil tem assim tanta razão dos políticos e que os políticos continuam muito afastados do que é a realidade das pessoas? Sentes isso? Eu sinto que uma parte sim e outra parte não. Porque como eu pelo menos acho e vejo, há um grupo, existe grupos de políticos que defendem classes e que privilegiam outras classes em vez de ser tudo um só grupo. A internet não pode, não está, ou não pode, não está a ajudar-vos nesta mobilização? Ou gera mais confusão do que soluções? De certo ponto ajuda porque nós sempre temos contacto com outras opiniões e em contacto com opiniões, pelo menos eu, às vezes consigo corrigir alguma coisa ou outra que vejo de melhor na opinião dos outros. Isso é um ponto positivo, mas muitas vezes cria situações um bocadinho complicadas e atrapalha mais do que ajuda. Portanto, é uma escolha difícil porque é excesso de informação, não? Sim, também. É? E diz aqui que sim a Vitória Ferreira. Eu acredito que sim ajuda, mas também atrapalha muito. Porque, como eu disse antes, tem muita informação errada, muita desinformações, na verdade. E qualquer pessoa pode entrar e dizer qualquer coisa. E as pessoas, principalmente os jovens, mas os adultos também, leem. Ah, é isso, vocês estão dizendo, isso está dito, né? Acabam por acreditar, não acabam por pesquisar. E como referido antes, as pessoas votam sem pensar, sem estudar, só votam porque estão acostumados ou porque outra pessoa disse para votar. Então, ajuda muito a cativar os jovens, mas também atrapalha muito para as pessoas a votar, a decidir. Os políticos também atrapalham, porque eles vão e dizem coisas e no final não acontece nada do que eles dizem. Então, a internet serve para espalhar essas informações falsas, né? Essas desinformações, no caso. O que também... Muitas das vezes a internet vai dar mais destaque, o que é natural, às coisas que são mais fora do comum. Maria Rita Santo, que é aluna também do 10º ano de Humanidades, o que é que tu sentes em relação a esta questão que a Vera aqui trouxe, que a Vitória, aqui trouxe? Eu acho que, para além de ter as redes sociais terem as suas desvantagens, também tem várias vantagens na facilidade em que permitem com que os agentes políticos e os políticos em geral estejam mais próximos da população em qualquer parte do país. Portanto, qualquer pessoa pode estar a ver algo que, por exemplo, algum membro de algum partido político pôs em qualquer lugar. E eles mantêm um diálogo direto, esclarecendo dúvidas e recebendo críticas e sugestões. Claro que muitas vezes isto não é posto em prática porque
pronto, o estado de governação do nosso país não está tão estruturado para este tipo de interações, mas é uma mais-valia em quem usufrui dessa qualidade. Maria Rita, tu achas que se deveria, por exemplo, imagina fazer referendos utilizando as redes sociais? Eu acho. Ou achas isso muito arriscado? Eu acho que, de certo modo, acho que era essencial, mas entendo que teria as suas desvantagens. Os seus perigos? Sim, os perigos. Os seus perigos. Na outra ponta desta mesa está a Vera. Trazem aqui como ponto de reflexão, e já abordaste há um bocado a questão de voluntariado, isto tem a ver muitas vezes com as organizações não governamentais, quer tu, quer o Enzo, debruçaram-se muito sobre esta questão de uma democracia mais direta, uma democracia com iniciativas populares. Queres explicar, desenvolver um bocadinho isto? Você até põe aqui como caso concreto o exemplo do Bom Barral, que está aqui assinalado. Quem é que dos dois quer falar sobre isso? Sim, força. Vamos lá. Nós fizemos uma pesquisa e mais ou menos há 25 anos houve uma iniciativa popular aqui no Bom Barral devido a uma situação na A8 do Outeiro à Tornada, que queriam tornar essa parte paga, mas a população do Bom Barral conseguiu fazer uma iniciativa popular que fez com que essa parte da autoestrada não fosse paga, o que foi muito bom, que ainda agora não é paga, nunca mais houve esse problema de quererem tornar aquilo pago, e eu achei muito importante isso ter acontecido. As iniciativas populares ainda são menos feitas em Portugal do que os referendos. Eu acho que devia ser partilhado, que é uma iniciativa popular, para se conseguir resolver mais problemas assim como este. Maria Rita, tu achas que deveria haver algum mecanismo de controlo sobre as discussões que há na internet? Vocês identificam que existem informações falsas, notícias falsas, essas coisas. Mas como é que vocês fazem essa verificação? Como é que vocês sabem? É assim, em relação às notícias falsas, acaba sempre haver sempre alguém a definir o que é verdade no meio de tantos factos e o facto das pessoas poderem pôr o que quiserem nas redes sociais é uma desvantagem, mas por outro lado, qualquer pessoa pode denunciar o conteúdo que não concorda ou que pensam que está mal. E isso é uma mais-valia porque qualquer pessoa pode intervir, sim. E é importante utilizarmos a liberdade de expressão no que podemos e pronto. Hoje foi uma coisa que foi aqui, vou à Vitória Ferreira, foi uma coisa que por acaso hoje aqui não se falou muito e que se tem falado nas outras missões, que é a liberdade de expressão. Vitória, até onde vai a liberdade? O que é a liberdade de expressão no teu conceito? Se é que eu posso saber. Eu acredito que liberdade de expressão é poder dizer tudo o que a gente pensa e acha sem machucar o outro. Então, desde o momento que machuca o outro, não é liberdade, é egoísmo, é uma forma de ofender outra pessoa. Acredito que nas redes sociais as pessoas têm sim um tipo de liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo não tem, porque se você expressa uma coisa que não é opinião geral, as pessoas vão te julgar, vão brigar, vão debater na internet. E na maioria dessas situações, as pessoas que estão debatendo estão de uma forma errada, porque, como eu disse antes, elas acreditam em notícias falsas. E a pessoa, às vezes, está falando uma coisa verdadeira e como eles estão com a ideia enraizada da notícia ruim, falsa, eles não vão ajudar a outra pessoa que está realmente tentando espalhar uma notícia verdadeira. Vocês pensaram, se é que eu te posso perguntar também isto, quais são os limites da liberdade de expressão? Ok, o ofender o outro, mas também, às vezes, uma discussão mais acesa também é um ato de liberdade, não é? Sim. Mas como é que a gente faz estes limites? Faz como o Facebook e como o X e não sei o que bloqueia a conta? Se houver uma denúncia, o mais provável é a conta ser bloqueada, pelo menos durante umas horas, e às vezes até definitivamente, e ser banido, não é? Mesmo não sendo, pode não ser justo, é complicado, não é? Sim. Maria Rita, estavas a franzir o sobrolho?
Não, dava... Não, mas era só uma comissão, diz. Querias dizer alguma coisa? Queres acrescentar? Não querias dizer? Não, estava só... Sim. Vamos então alargar o debate aqui à Carla Jesus e ao Tiago Porfírio, que são alunos do 10º ano de Ciência e Tecnologia. Começo pela Carla, e que nos trazem aqui este também bastante interessante tópico de discussão, que são as manifestações e as greves e o seu papel nas democracias. Ok. Então, como já foi referido antes, nós vivemos numa democracia onde há leis e separação de poderes. Temos o poder legislativo, judicial, e temos também o importante papel dos cidadãos com manifestações e greves, por exemplo. Não se falou muito nisto ainda, nas manifestações e nas greves. Eu acho que é algo importante, porque conseguimos, por este meio, fazer algumas mudanças. Eu tenho, por exemplo, aqui um movimento que se chama Greve Escolar pelo Clima, que é um movimento que tem como ideia que os líderes políticos tenham medidas imediatas para que haja alterações, por exemplo, na indústria dos combustíveis fósseis, que faça a transição para energias renováveis. Já agora vou-te perguntar isto, era inevitável. Carla, como é que tens visto estas coisas, por exemplo, que têm acontecido ultimamente, que é a tinta para o ministro, os ovos, essas coisas, esse tipo de manifestação? Não percebia o início. Quando se atira tinta ao ministro, por exemplo, atira-se tinta ao ministro, precisamente para alertar para a questão ambiental. Como é que tu vês isso? Achas que isso é legítimo? Achas que... Concordas? É sim, eu acho que todos nós temos um papel muito importante no nosso dia-a-dia para que haja estas mudanças, mas acho que só nós, o povo, não temos uma influência tão grande para este tipo de medidas contra a prevenção do... Pronto, eu acho que esses líderes políticos e pessoas chefes de indústria, é que têm um papel mais reforçado para isso e que deviam ter ações mais regulares. Como é que se esforça que isso aconteça? O que é que se pode fazer? O que é que tu achas que devia... Tens alguma ideia? Tu tens umas ideias. Podes partilhar connosco. Fica só entre nós e os ouvintes, diz. Pronto. Eu acho que as manifestações ajudam, porque estamos a mostrar a nossa revolta para com estas coisas. E estamos a tentar chamar a atenção para que haja mudança, para que haja mais atitude vindo desses líderes. É um alerta de consciência para a consciência. Sim. É isso. É como gritar, ver se acordas, é isso? Será isso? Sim, porque eu acho que já há bastantes, ainda pode haver mais, claro, mas há bastantes grupos de cidadãos que tentam contribuir com, por exemplo, limpeza das ruas, praias, etc. Mas só nós não conseguimos fazer uma tão grande mudança. Certo. Tiago Porfírio é também aluno do 10º ano de Ciências e Tecnologia, e eu pergunto, Tiago, qual é a importância então, já percebemos aqui com um caso concreto, por parte que a Carla nos trouxe, qual é a importância das manifestações e das greves numa democracia? Principalmente porque... Ou do controle dos poderes, se quisermos. Principalmente porque demonstra o nosso desagrado. Eu falo, por exemplo, em greves, eu queria dar um exemplo, em que ainda há pouco tempo houve um movimento nas redes sociais, que era a greve dos alunos. Eu queria aprofundar um pouco mais esse tema. Forte. Que um dos tópicos era que a melhoria da comida na cantina, mas esses alunos não sabem que a comida é realizada por um nutricionista, em que em que faz uma emenda equilibrada e saudável. Lá está, a falta de informação pode levar a estas situações.
Portanto, e tu achas que aí, portanto, aqui estamos a ir às redes sociais, que aqui, lá estamos outra vez na informação falsa, nas fake news, na informação falsificada. Portanto, tu não concordas neste caso com a greve? Não. Não concordas? Não. Pronto. Mas as manifestações para ti não têm então importância para o controle da democracia? Acredito que, de certa forma, possa alertar, se assim posso dizer, as pessoas que acabam por comandar Certo. nessas leis, mas não vejo muito interesse nessas mesmas pessoas nas manifestações. É um interessante ponto de vista que nos traz aqui o Tiago Porfírio, aluno do 10º ano de Ciência e Tecnologia da escola do Bom Barral, a Escola Básica e Secundária Fernão do Pó. Tenho um pedido de participação à plateia, eu já voltarei a vocês. O Francisco ganhou-lhe o jeito, o Francisco Almeida, que é aluno do 12º ano de Humanidades e que pediu para intervir. Francisco, podemos saber porquê? Eu gostava de fazer uma pergunta à Maria Rita e É mais um contributo. Sim, Ok. e à Vitória, uma vez que elas foram os principais protagonistas do tema das fake news, eu queria perguntar-vos, quando vocês se deparam com alguém no vosso círculo social, ou seja, alguém que vocês dão no dia-a-dia, por exemplo, que tem uma informação falsa e acredita mesmo nela, qual é a vossa reação? Ou, isto é, se vocês calam-se e consentem o que essa pessoa está a dizer ou tentam mudar a informação que essa pessoa tem? No meu caso, eu costumo avisar a pessoa e explicar o que eu acho, mostrar pesquisas, na maioria das vezes, e sempre explico, porque é meu ponto de vista. Porque mesmo que seja uma notícia, cada pessoa tem seu ponto de vista em determinada notícia. Como o Thiago disse, ele tem um ponto de vista sobre a greve, eu tenho outro, todas as pessoas têm um ponto de vista diferente. Então, as notícias, mesmo que sejam verdadeiras ou falsas, cada pessoa tem um ponto de vista. Então, eu aceito o ponto de vista da pessoa, mas acabo sempre por explicar e dizer por que aquilo é falso. Maria Rita. No meu caso, quando ouço alguém a falar desse tipo de notícias, fake news, eu costumo sempre tentar levar a pessoa à razão, mesmo que respeitando a opinião da outra pessoa. Eu não gosto de ficar calada, eu gosto de partilhar as minhas ideias. Por isso, eu respeito a opinião da outra pessoa, mas costumo mostrar que não está totalmente correto e que, mesmo que a pessoa acredite no seu ponto de vista, há outros pontos de vista que se calhar estão mais politicamente corretos e corretos em geral na sociedade. Está respondido, Francisco? Está assim. Está? Ok. Obrigado pela participação. Voltamos aqui à mesa e porque estávamos... Este tipo de intervenção, vou para os alunos do 11º ano, este tipo para o Enzo e para a Vera, este tipo de intervenção, era mais que uma pergunta, era uma provocação quase do Francisco ali, mas o que é que nós fazemos em concreto? Nós, neste caso, enquanto estudantes, eu posso alargar isto, nós enquanto sociedade, para alterar este estado de coisas, ou seja, não há aí movimentos as organizações da sociedade civil, lá estamos nós a falar delas, que consigam, que sejam organizados para combater este tipo de desinformação. Existe? Força. Enzo. Creio que toda a gente tenha visto na televisão, há pouco tempo atrás, uma ativista climática colou as mãos num avião. Certo. A dizer que a TAP dizia-se uma empresa que não poluía e que era contra a alteração climática. Como é que poderia continuar com as suas atividades como se não fosse nada? E creio que não foi da melhor forma que podia ter intervido. Neste tipo de situações, quando as pessoas não gostam de algo e querem movimentar e querem chamar, eu acho que as pessoas deviam juntar-se num grupo de forma a integrarem-se, mas seguindo as leis e não de forma tão agressiva. Vera Gonçalves, aluna do 11º. Estamos a falar da parte das manifestações, e eu concordo com o meu colega. Em vez de uma pessoa estar a fazer um ato tão radical, eu sei que é uma manifestação, mas em vez de ser uma manifestação assim tão radical que pode influenciar a vida das outras pessoas, e nós não sabemos a vida de todas as pessoas, porque é normal,
essa pessoa juntar-se a uma organização não governamental, por exemplo, que defenda, que combata as alterações climáticas. Assim ajuda, mas continua a seguir as regras da sociedade. Eu vou pegar no que tu disseste, porque tem aqui muitos toques com o que o Tiago Porfírio disse, e vou ao Tiago Porfírio novamente. Tiago, nós queremos manifestações, mas queremos o quê? Tem que ser manifestações, mas que não incomodem muito, ou greves que não incomodem muito. É isso que nós queremos? Desculpe, não percebi. Se nós queremos manifestações ou greves, mas que não incomodem muito. Não, de certa forma acho que se calhar algumas certas manifestações acabam por ser um pouco abusadas. Acho que, por exemplo, o exemplo que foi agora dado da ativista, acho que de certa forma é um pouco abusado. Sim. Acho que há manifestações e manifestações, acho que lá está, depende do ponto de vista de cada um. Acho que cada um pode manifestar da forma que quiser, eu acho, mas que no meu ponto de vista acho que quem comanda não olha para de como é feita as manifestações. Eu direi que isto é a riqueza da democracia. A parte difícil da democracia são estes pontos de equilíbrio, até que ponto nós estamos dispostos. Uma greve é suposto, ou uma manifestação é suposto incomodar, não é suposto passar despercebida. Quero agradecer a todos por terem estado aqui, mas ainda quer a Maria Rita quer intervir, porque ia passar a palavra ao João Sequeira. Força, Maria Rita. E Vera. Em relação a esta questão das greves, penso que qualquer pessoa tem o direito de expressar a sua opinião em certos temas. Agora, falando das alterações climáticas, nós não podemos parar assim as alterações climáticas, porque elas naturalmente acontecem. Mas sinto que é extremista estes movimentos a tirarem tinta para as celebridades ou os ministros, etc. Colarem-se a aviões. Por exemplo, o meu pai trabalha nas Torres de Lisboa. Ele, no outro dia, quando foi aquela questão de as pessoas pendurarem na ponte, ele não pôde ir para o trabalho a horas, porque aquelas pessoas estão a interferir na vida das outras pessoas e pensam que só por as pessoas se revoltarem e por eles, revoltarem-se com as pessoas, com quem está a manifestar, estão a provar o seu ponto e não estão. Não é correto. Há limites para fazer as coisas e isso é algo que é uma questão de cidadania e de educação. Se as pessoas querem fazer mudança, apontem os pontos que querem fazer que querem mudar e apontem o que podem fazer para mudar e depois sim chega-se a um consenso. Força, Vitória. Eu queria dizer sobre as greves. Queria dar o exemplo das greves dos professores, que é uma coisa que vem acontecendo recorrentemente ao longo dos anos que eu estou aqui, em Portugal. E é uma coisa que não há mudança. É uma coisa que os professores fazem e só a gente acaba perdendo. E eles não recebem, não tem aumento de salário, os funcionários também não têm aumento de salário, o governo tampa os olhos para isso e só quem sai perdendo é nós, os alunos, que perdem aula, que perdem um dia inteiro de aula, que é uma coisa, principalmente para o secundário, que tem os exames, que tem provas extremamente difíceis. Então, eu acredito que os governos deviam estar mais atentos a isso. Isso faz parte do nosso direito como cidadão, fazer greve e manifestações, mas os presidentes, os primeiros-ministros deviam tomar mais atento a isso, ter mais olhos para isso. Porque está mais de um ano... Qual das partes? Haver ou não haver greves? Não. Não, o que é reivindicado. Sim, porque as greves são para aumento de salários e para melhores condições, mas isso ocorre há 2 anos, há mais de 2 anos, ocorre há muito tempo e nada é feito. Entende? Querias intervir, Vera? Não. Quero agradecer a todos por terem estado aqui. Vou passar a palavra ao João Sequeira, que é o coordenador científico desta iniciativa, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e aluno de mestrado na mesma área. João Sequeira, estes limites da democracia
isto é, de facto, a parte difícil, não é? Exatamente. Não é? É para isso que nós a discutimos, é para tentar encontrar soluções. E não só para olhar e acreditar, como dizia uma das alunas, não é? Ou seja, o que nós estamos a tentar fazer com estas iniciativas da Direção-Geral da Educação e da TSF é tentar perceber quais é que são os equilíbrios e como é que os podemos definir. Porque, como uma das alunas dizia, gritar não serve para muito, não é? Nós temos é que tentar encontrar as soluções certas depois de diagnosticados os problemas. E então eu deixo com o desafio será que estes alunos não podem todos criar alguma plataforma, estes que nos estão a ouvir e os que fizeram parte, alguma iniciativa que possa melhorar a falta de informação que tiveram tantas vezes a dizer, tanto no IRS como também na distância, quebrar a distância entre eles e os políticos, a classe política. Eu deixo esse desafio e assim me despeço. E são as notas finais desta emissão. Estivemos na Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, no Bom Barral. Agradecer aos professores que ajudaram a preparar esta emissão. A versão integral pode ser ouvida nas plataformas habituais de podcast e também a versão vídeo. José Manuel Cabo com a sonoplastia desta emissão, Rui Silva da Global Imagens, com a imagem para quem estiver a ver com imagens. Obrigado pela atenção e até breve.